Você também está se relacionando com alguém que é narcisista? Eu quero te falar 3 coisas sobre o narcisismo que você não tinha notado. Eu sou Paulo Severino, terapeuta emocional e comportamental, e eu quero dividir com você alguns pensamentos que eu tenho sobre o narcisismo. A gente tem ouvido bastante falar sobre narcisismo, não é? Já reparou que sempre que se fala de narcisismo, está se falando de outra pessoa? Tem sempre uma vítima falando de um narcisista. Ah, minha mãe é narcisista, o meu marido, minha esposa é narcisista, o meu chefe é narcisista. E as pessoas sempre falam do narcisismo apontando para terceiros. Eu quero te falar algumas coisas sobre o narcisismo que talvez você não tenha percebido mesmo. Porque eu mesmo, à medida que fui percebendo isso, que essa ficha foi caindo, eu fiquei surpreso. Então eu quero dividir isso com você. Tudo bem? Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas tudo bem, porque o que eu quero é compartilhar esse pensamento e se for útil para você, e eu espero que seja, tomara que você possa evoluir muito com essa informação e fique satisfeito. Então desde já vai dando like aqui, já deixa um comentário à medida que você estiver pensando junto comigo, já recomenda para alguém, porque quando você faz isso, você me ajuda a crescer e a demonstrar um pouco mais de informação também para outras pessoas. Tudo bem? Vamos junto? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te contar é o próprio mito. E eu vou fazer isso de uma maneira bastante informal, tá legal? Eu li algumas versões, eu li desde a mais conhecida até as mais explicativas, cheias de opiniões, e eu quero fazer um resumo aqui para você, daquilo que é conveniente para o nosso papo hoje. Vamos lá, nós estamos falando do mito de Narciso. Como que é essa história? Narciso era uma pessoa linda, era um bebê lindíssimo, fofinho e etc., filho de 2 pessoas muito importantes naquela pequena comunidade. Ela era uma ninfa e o nome dela era Liríope. O pai dele se chamava Céfiso e ele era o deus dos lagos, presta atenção nisso. Nasceu então Narciso, uma pessoa muito linda, foi crescendo e todo mundo percebendo a beleza física dele, a energia que ele projetava, e ele era muito atraente, ele era desejável, e todo mundo percebia isso. Todas as pessoas, todas as ninfas, ele era desejado tanto por homens quanto por mulheres, havia muita atenção depositada sobre ele. O fato é que durante esse desenvolvimento e esse assédio, ele foi se afastando e foi rejeitando e foi deixando de fora todas as pessoas que queriam de alguma maneira se relacionar com ele. E todo mundo enxergava isso como uma atitude de desprezo, tá bom? Então, a princípio, a gente vai sempre ouvir falar de Narciso como alguém que desprezava todo mundo, que olhava sempre para a própria beleza e etc. O fato é que tinha esse assédio e ele acabava deixando todo mundo de fora, enquanto tentava encontrar algo que satisfizesse a sua própria intenção. O lance é que chegou um momento da história em que ele estava caçando, saiu para dar um rolê, foi caçar alguma coisa. E naquele mesmo contexto, algumas ninfas que estavam por ali, loucas por ele, apaixonadas e etc., estavam por ali. Tinha uma que era lindíssima, o nome dela era Eco. Essa ninfa tinha uma característica, que era falar. Ela falava muito, falava bem, constantemente, tinha uma oratória muito bacana. E isso era uma característica muito marcante dela. Só que o rolê era o seguinte: Zeus, que sempre se aproveitava das ninfas naquele período, saiu para se encontrar com alguém, dar umas bicotas e etc. Era a esposa de Zeus, desconfiada disso e com razão, saiu atrás para ver se pegava ele no pulo. O que aconteceu é que nesse trajeto, neste caminho, quando Eco percebeu o que estava acontecendo, ela se colocou no caminho, foi conversar com Hera e ficou enrolando ali um tempão para que as suas amigas pudessem se livrar daquele embaraço. Quando Hera percebeu isso, colocou sobre ela uma maldição. E ela tinha agora perdido a capacidade de falar. Ela só podia falar quando alguém falasse primeiro. Ela só podia dar respostas quando alguém falasse antes dela. Agora ela não usaria mais esse talento. Tudo bem? Essa é a parte da história de Eco e daqui a pouco eu vou te contar por que isso é relevante. O lance é que o nosso bonitão do Narciso estava caçando por ali. E aí, já cheio daquela história de que todo mundo achava ele o gato da parada,
estava no seu processinho ali de caça e etc. Depois desse encontro com a Hera, Eco saiu também pelo caminho e viu o bonitão. E como ela tinha aquela situação nova de não poder falar, ela se escondeu. E ele começou a procurar porque tinha percebido um ruído e foi ver o que estava acontecendo. Foi aí que nasceu esse papo de ele falava e ela respondia com as mesmas palavras. O lance é que nessa de vem me conhecer, eu quero saber quem é você, vem aqui, etc., ela sempre respondia com as mesmas palavras. Quando ela tentou se aproximar e Narciso percebeu que era uma pessoa, que era uma ninfa e que estava apaixonadíssima por ele, ele teve a mesmíssima reação. E ele a rejeitou e fugiu e falou que nem morrendo ficaria com ela. Ela, morrendo de vergonha, se escondeu e ninguém nunca mais a viu. O corpo dela definhou e ela morreu escondida, só sobrou a sua voz, a voz de Eco. Foi assim que terminou a história dessa ninfa. O lance é que, continuando a sua história, e por causa disso, os deuses foram provocados para punirem Narciso. E olha que situação constrangedora. O deus que foi encarregado, a deusa que foi encarregada de puni-lo, disse que ele seria punido ao olhar a sua própria imagem. E então ele encontrou um lago, e veja, o pai dele era o deus dos lagos. E ele encontrou um lago lindíssimo, transparente, cheio de reflexos, muito límpido e etc. E quando ele foi saciar a sede, foi beber água, ele viu a sua imagem e ficou apaixonado pelo que viu. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ele ficou tão encantado com aquela imagem que ele se apaixonou pela imagem. Ele quis se relacionar com aquela pessoa. E ele sorria e recebia um sorriso de volta. Ele acenava e recebia acenos de volta, mas quando ele tentava abraçar, a imagem desaparecia. Essa foi a grande frustração de Narciso. Não conhecer a pessoa do lago. Não se encontrar a pessoa do lago. E eu estou te falando isso porque essas três coisas estão relacionadas a este encontro no lago. Por fim, você talvez também conheça o mito. Ele ficou o tempo todo ali, admirando aquela imagem, sabendo que não poderia tocar, porque se tocasse desapareceria. E ele também definhou e morreu às margens daquele lago. Tudo bem? Entendeu o mito? Eu quero te falar as três coisas que são importantes neste momento. Três coisas sobre o narcisismo que você não tinha percebido. Primeira coisa que eu quero te contar. Existem dois tipos de narcisismo, o natural e o patológico. Quando Freud falou sobre narcisismo e associou a este mito, ele estava falando de uma fase no desenvolvimento das pessoas que tinha a ver com a autovalidação. Aquela fase em que a gente busca conhecer as nossas capacidades, busca se vestir um pouco melhor, sabe? Busca as coisas boas na gente mesmo antes de começar a se relacionar com os outros, porque também quer ser aceito pelos outros. Então nós buscamos tudo que temos de melhor e nós destacamos tudo que temos de melhor. Nem sempre fazemos isso da maneira mais tranquila. Na grande maioria das vezes, enquanto estamos aprendendo, nós exacerbamos essa percepção sobre nós mesmos. E isso é uma fase natural, isso acontece com todas as pessoas. Queira você ou não, já aconteceu com você e comigo também já aconteceu. Isso é natural. Foi exatamente por isso que Freud associou ao mito, porque em algum momento do nosso desenvolvimento, nós temos uma passagem por este momento. Tá bom? Agora, da mesma forma que ele falou das outras etapas, ele mostrou como acontece um narcisismo patológico. Sabe quando a pessoa pega uma caneta e fica mordendo? Freud afirmou que isso era reflexo de uma fixação na fase oral, que é uma fase anterior da pessoa adulta. É uma fase, na verdade, da infância. Então a pessoa que desenvolveu um hábito de fumar também dá sinais de uma fixação na fase oral. Era disso que Freud estava falando. Uma pessoa em narcisismo patológico está presa numa fase anterior à sua fase atual, à sua fase de equilíbrio ou fase de vida adulta. Está presa na fase da supervalorização e da autoafirmação. Então, a primeira coisa que eu quero te lembrar, existem duas características
do narcisismo, a fase natural e a etapa patológica. Algumas pessoas atravessam essa fase e vivem normalmente, outras ficam presas nessa fase e manifestam comportamentos patológicos, que é um transtorno de personalidade. A segunda coisa que eu quero te falar é: você se lembra da Eco? Aquela ninfa que ficou apaixonada por ele, etc. Às vezes a gente pensa que Eco foi vítima do narcisismo, que Eco foi vítima da atitude de Narciso. Mas na real, ela foi vítima primeiro de Hera, porque ela usou um talento que tinha para tentar ludibriar a deusa, e quando a deusa percebeu, a puniu com uma coisa muito séria: descaracterização. E eu quero que você preste atenção nisso. O maior sofrimento de Eco foi porque ela perdeu a sua identidade. Lembra que a identidade dela era falar, falar, falar? Ela tinha esse hábito, ela tinha esse traquejo, ela sabia falar muito bem. Quando ela perdeu essa habilidade, ela também perdeu identidade. Ela já não conseguia se afirmar. A segunda coisa que fez de Eco uma vítima, que colocou ela numa situação de autodestruição, foi a vergonha. E ela só se envergonhava da rejeição de Narciso porque ela própria tinha perdido a sua leitura de si mesma. Ela tinha perdido a sua identidade. Então Eco foi vítima principalmente de Hera, que trouxe aquela punição sobre ela, e também da perda da sua identidade, ou seja, da vergonha e da culpa. Deu para entender? O comportamento de Narciso era típico, mas o efeito sobre Eco foi causado por causa do estado em que ela estava. E eu quero chamar a tua atenção aqui para isso, porque às vezes você está sofrendo pela atitude de outros, mas não percebe que essas atitudes encontram lugar em você, talvez por ter perdido a sua identidade. E a terceira coisa que eu quero te falar é: a punição de Narciso não foi se apaixonar por ele mesmo. Não é o que a gente fala até hoje? Ah, Narciso só reconhece o que é espelho, o que é reflexo. Ele só ama ele mesmo, só ama a própria beleza. A gente sabe disso. Narciso não sabia. Ele se apaixonou por alguém que ele viu. Ele desejou alguém que ele enxergava fora, mas não enxergava dentro. A punição e a prisão de Narciso era a falta de autoconhecimento. Se ele soubesse de fato a beleza que tinha e isso fosse importante para ele, isso se tornaria uma condição segura para que ele saísse da fase da autoafirmação e entrasse na fase das relações sociais. Mas porque ele não se conhecia, ele ficou preso na fase de repetição da autoafirmação. E é assim que a gente vê muitos adultos hoje. Então, o que vai ajudar as pessoas a sair de uma atitude ou de um comportamento narcisista é que ela tenha consciência de si. Quando a pessoa está afirmando sobre os seus dotes, falando da sua capacidade, se achando a melhor, ela na verdade não está dizendo o que ela sabe sobre si, mas o que ela quer afirmar para si. E é exatamente por isso que Freud afirma ser essa uma condição ou um transtorno, uma patologia associada a Narciso. Porque apesar de toda a beleza, apesar de todo o carisma, apesar de toda a atração, apesar de todas as boas coisas, não consegue enxergar em si mesmo. Por quê? Porque não conhece a si mesmo. Quando olhava para todos os outros era insuficiente. Quando viu o seu reflexo, não viu a si mesmo, viu uma beleza refletida. E como aquilo estava fora dele, tornou-se alvo de desejo. Por quê? Porque ele não enxergava isso dentro de si. Talvez algumas das suas atitudes também sejam narcisísticas, porque você enxerga sempre o melhor no outro, pelo fato de não conhecer quantas coisas boas estão em você. Afirmar as suas coisas boas precisa ser uma fase que te leva para as relações,
não algo que te aprisione num lugar de insegurança. Então eu queria te mostrar essas 3 coisas sobre o narcisismo que raramente eu ouço falar. Aliás, eu nunca ouvi falar. Normalmente se aponta as atitudes narcisísticas dos outros. E eu não estou falando isso para defender narcisista, você sabe muito bem. Eu estou falando isso para que você valorize o fato de se conhecer. Porque Narciso nunca se conheceu. Eco perdeu a sua identidade. E quando Freud afirma sobre isso, ele está falando sobre fases que precisamos atravessar. Talvez seja o momento de você atravessar a fase para um nível de plenitude, para que você seja você de verdade, com todas as suas boas coisas, com todas as suas limitações, mas sempre autêntica. Um beijo, espero que você tenha curtido, e se curtiu, tasca o dedo aqui, curte o vídeo, compartilha com alguém. Vai ser sempre uma alegria partilhar isso com você. Beijo!